Eu duvido você saber as maiores curiosidades do mundo. Te desafio a baixar agora o aplicativo Curiosidades Amino e responder o meu quiz. É simples, baixa no link aqui da descrição, me procura lá, David Eric. Não esquece de me seguir, desce um pouquinho e responda o quiz Curiosidades que você deveria saber. Você também pode criar o seu próprio e desafiar a comunidade, além de ter acesso a um monte de artigos legais para você que é curioso. A Amino Curiosidades patrocinou esse vídeo do canal David Eric. Ver as maiores curiosidades do mundo. Te desafio a baixar agora o aplicativo Curiosidades Amino e responder o meu. Segundo a Bíblia, temos que obedecer todas as regras do incrível manual da vida que Deus nos deixou. Dentre as coisas que os cristãos e seres humanos de maneira geral temem é serem castigados. Mas mesmo assim, continuam indo à igreja e no mesmo dia falando mal do próximo. Existem muitas pessoas assim. Entretanto, mesmo que façam essas coisas sem pensar, a maioria dos indivíduos tem medo de como serão punidos quando forem para o além, se acaso ao invés de ir para o céu, ter uma viagem inesperada para o inferno. Se acaso está com medo de ser castigado por alguns dos 7 pecados, cuidado na próxima vez que for fazer algo que possa se arrepender mais tarde. Existe um castigo no inferno para cada pecado cometido na terra. Na tradição cristã, os pecados que têm o maior impacto no desenvolvimento espiritual foram classificados como pecados capitais. Os pecados qualificados para essa categoria variaram ao longo dos tempos. Teólogos desenvolveram diferentes listas dos mais graves que as pessoas podem cometer. Hoje, entretanto, existe uma lista definitiva dos 7, que são orgulho, inveja, ira, preguiça, ganância, gula e luxúria. Embora cada um possa significar um comportamento preocupante, nem sempre pode ser considerado um pecado. A ira, por exemplo, pode ser justificada como resposta a uma injustiça. Além disso, essa lista não aborda comportamentos que realmente prejudicam os outros, e em vez disso, se concentram em motivações, como por exemplo, torturar e matar alguém não é um pecado mortal se alguém é motivado pelo amor e não pela raiva. Os 7 pecados capitais são, portanto, não apenas profundamente imperfeitos, mas também encorajam falhas profundas na moral e na teologia. Castigo para o orgulho. Orgulho é uma crença excessiva nas habilidades de alguém, de modo que você não dê crédito a Deus. Também é uma falha em dar crédito aos outros devido a eles. Se o orgulho de alguém o incomodar, você também é culpado de orgulho. Na verdade, todos os outros pecados derivam do orgulho, fazendo com que esse seja um dos pecados mais comentados. É claro que as pessoas podem ser excessivamente confiantes em suas próprias habilidades e que isso pode levá-las a uma tragédia, mas também pouca confiança pode impedir uma pessoa de atingir seu potencial total. Se as pessoas não reconhecerem que suas conquistas são próprias, não reconhecerão que cabe a elas continuar preservando e alcançando o futuro. Pessoas orgulhosas ou culpadas de cometer o pecado mortal de orgulho são quebradas em rodas, que não é um castigo muito bem explicado. E também não está claro o que essa punição em particular tem a ver com o orgulho. Talvez durante a época medieval, ser quebrado na roda era um castigo humilhante para se suportar. Essa é uma das imagens de como seria esse castigo. Castigo para a inveja. A inveja é um desejo de possuir o que os outros têm, sejam objetos materiais como carros ou dinheiro, ou simplesmente a alegria ou pensamentos positivos dos outros.
De acordo com a tradição cristã, invejar significa que você não está feliz por quem você mesmo é. Pessoas invejosas são punidas no inferno, sendo imersas em água extremamente gelada por toda a eternidade. Não está claro o tipo de conexão existente entre punir a inveja e suportar a água gelada. Será que o frio ensina que é errado desejar o que os outros têm? Ou é para de alguma forma relaxar seus desejos? Essa imagem surgiu em 1496 na França, com o intuito de retratar um grupo de pessoas que sofrem na água gelada do inferno. Castigo para a gula. A gula é normalmente associada a comer demais, mas tem uma conotação mais ampla que inclui a tentativa de consumir mais do que você realmente precisa, inclusive alimentos normais. Além de cometer o pecado mortal da gula comendo demais, pode-se fazê-lo consumindo excessivamente recursos em geral, como água, comida e energia, gastando desordenadamente alimentos ou por ter algo em excesso, como carros, casas e assim por diante. E com sua extinção, poderia eliminar os pobres e outros que hoje em dia morrem pela falta de recursos. Pessoas que cometeram o pecado da gula são condenadas no inferno a passarem toda a eternidade comendo à força ratos, sapos e cobras vivas. Castigo para a luxúria. A luxúria é o desejo de experimentar prazeres físicos e sensuais, não apenas aqueles que são sexuais. O desejo pelos prazeres físicos é considerado pecado porque nos faz ignorar as necessidades ou mandamentos espirituais mais importantes. O desejo sexual também é pecaminoso de acordo com o cristianismo tradicional, porque leva ao uso do sexo por mais do que a procriação. Os culpados de cometer o pecado mortal da luxúria serão punidos no inferno, sendo sufocados em fogo e enxofre. Já que durante a vida aguentaram ser sufocados pelo prazer, essas pessoas podem muito bem suportar ser sufocadas por tormentos físicos. Castigo para a ira. A ira é o pecado de rejeitar o amor e a paciência que devemos sentir pelos próximos e escolher por uma vivência violenta ou odiosa. Muitos atos cristãos ao longo dos séculos, como a própria Inquisição ou as Cruzadas, podem parecer motivados pela raiva e não pelo amor, mas foram desculpados por dizer que o motivo deles era o amor de Deus ou o amor da alma de uma pessoa, tanto amor que era necessário prejudicá-los fisicamente. As pessoas irritadas que são condenadas de terem cometido o pecado mortal da raiva serão punidas no inferno sendo desmembradas. Isso seria algo que uma pessoa muito nervosa poderia fazer, não é mesmo? Castigo para a ganância. Ganância é o amor aos bens materiais. É semelhante à gula e à inveja, mas ao invés de consumo é a posse de algo. Um homem não pode abundar riquezas externas a outro homem que não possui. É um pecado contra Deus, assim como todos os pecados mortais. Os culpados de cometer o pecado mortal da ganância serão fervidos em óleo por toda a eternidade. Não vejo nenhuma conexão entre o pecado da ganância e o castigo de ser cozido em óleo, a menos que, evidentemente, eles estejam sendo cozidos em um óleo rico e caro. Nesse caso, talvez seja útil para eles. E por último, o castigo para a preguiça. Você é preguiçoso? A preguiça é a mais incompreendida dos 7 pecados mortais. Muitas vezes considerada mera preguiça, é mais exatamente traduzido como apatia ou indiferença. Quando uma pessoa é apática, não se importa em fazer nada para os outros ou si mesma por pura preguiça. Isso faz com que ela ignore seu próprio bem-estar espiritual. Os preguiçosos, culpados de cometer o pecado mortal da preguiça, são punidos no inferno, sendo jogados em poços cheios de cobras. Se isso tudo de fato acontecer, se irmos dessa para uma outra,
é melhor ir se preparando. Até a próxima. Obrigado.